Você sabe o que é uma linguagem de baixo nível? Não é uma linguagem cujas instruções são consistidas por palavrões. Antes de começar a explicação, já vou logo avisando que o que vou explicar vai contra o que a maioria diz pela internet afora. Então, peço que ao invés de você presumir que estou errado e os outros certos, ou eles estão errados e eu certo, use a sua capacidade lógica, coisa que todo programador deveria ter, para chegar a uma conclusão que faça sentido, ao invés de se deixar levar pelo que os outros dizem. Antes de mais nada, vamos entender o que é uma linguagem de alto nível. Aposto que quando você leu por aí sobre o que é uma linguagem de alto nível, você ouviu falar sobre usarem instruções com alto nível de abstração, certo? Bom, outra coisa que aposto é que você aceitou isso como uma verdade sem nem mesmo saber o que é uma instrução abstrata. O processador de computador executa várias instruções constantemente. É ele que executa as instruções que nós programamos. Só que, na verdade, o processador não executa as instruções que nós programamos em uma linguagem de alto nível como C ou Python. E é aqui que entra o conceito de instrução abstrata. As instruções em uma linguagem de alto nível não são reais. Elas apenas existem no código-fonte e não são executadas pelo processador. Já que não são instruções verdadeiras, que realmente serão executadas pelo processador, nós as chamamos de instruções abstratas. No caso de uma linguagem de programação compilada, essas instruções abstratas são convertidas em instruções reais pelo processo que nós chamamos de compilação. É no momento que nós compilamos o código que as instruções abstratas são convertidas em instruções verdadeiras, que realmente serão executadas. Já no caso de uma linguagem de programação interpretada, ao invés de convertermos as instruções fictícias em instruções reais, nosso interpretador executa instruções reais que equivalam às instruções abstratas. Ou seja, o interpretador executa instruções reais que façam o mesmo que, em teoria, as instruções abstratas da linguagem interpretada fazem. Sabendo disso, fica mais fácil entender o que é uma linguagem de baixo nível. Uma linguagem de baixo nível nada mais é que o oposto da linguagem de alto nível. Enquanto uma linguagem de alto nível somente usa instruções abstratas, uma linguagem de baixo nível somente usa instruções reais do processador. Todas as instruções de uma linguagem de baixo nível são as mesmas instruções que serão executadas pelo processador. No fim das contas, só existem duas linguagens de baixo nível, Assembly e linguagem de máquina, onde cada arquitetura de computador tem sua própria linguagem de máquina e, consequentemente, sua própria linguagem Assembly. Na verdade mesmo, as instruções que são executadas pelo processador são as instruções da linguagem de máquina, que são chamadas de Operation Code ou simplesmente Opcode. Porém, a linguagem Assembly é considerada de baixo nível por usar as mesmas instruções da linguagem de máquina, somente mudando a forma com que escrevemos as instruções, mas as instruções continuam as mesmas e sendo utilizadas da mesma forma que na linguagem de máquina. Bem, e agora eu vou esclarecer aqui algumas confusões em relação a este assunto. 1. C é linguagem de médio nível. Bom, após eu explicar o que é considerado uma linguagem de baixo nível e alto nível, fica claro que esta afirmação é falsa. C utiliza de instruções abstratas, logo é linguagem de alto nível. E o fato de se usar instruções abstratas fica claro por ser uma linguagem compilada. Linguagens de baixo nível não precisam de um processo de compilação, por já utilizarem instruções reais. 2. Um pensamento binário faz as pessoas crerem que só existe alto e baixo nível. Esta afirmação se dá pela crença de que existem vários níveis de abstração nas linguagens de programação. Só que essa crença está errada. Se você parar para pensar, vai perceber que isto não faz sentido. Não existe meio termo. Ou uma linguagem usa instruções abstratas ou não usa. Pare e pense. Você vai perceber que não faz o menor sentido dizer que uma linguagem tem mais nível de abstração do que outra. Mas como eu disse no início do vídeo, não acredite em mim ou em qualquer outro. Pare e pense em qual explicação faz mais sentido. Acha mesmo que tem sentido em afirmar que uma linguagem tem um maior nível de abstração do que outra? Mas antes de parar para pensar nisso, leia o significado da palavra abstração. Bem, então é isso. Até mais.